Bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Hoje vamos falar sobre a capacidade de deslocar em uma cidade, de forma individual ou coletiva, para desenvolver relações sociais, econômicas, enfim, mobilidade urbana, mobilidade humana, a qualidade de vida das pessoas. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Olá, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nosso convidado de hoje é engenheiro civil, pós-doutor pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, PhD em transportes pela Leeds University da Inglaterra, especialização em Harvard, mestre em transportes pela Universidade do Rio de Janeiro, professor, pesquisador, escritor, ex-conselheiro presidente da AGERGS, Agência de Regulação dos Serviços Delegados do Rio Grande do Sul, consultor do Banco Mundial e Fomplata, ex-secretário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, ex-presidente da EPTC, entre outras. Bem-vindo ao programa, Luiz Afonso Sena. É um prazer poder estar participando aqui do programa. Espero que a gente tenha aí uma boa discussão. Ótimo. Professor, eu queria... Não sei se eu te chamo de Sena ou de professor. Sena. Mas, então, eu queria começar, assim, fazendo uma perguntinha, assim. Como é que tu define o conceito de mobilidade urbana, né? Por que ele é tão importante para as cidades? Né? Na realidade, eu costumo comparar a movimentação e as vias da cidade com as veias de um organismo. A cidade é um organismo vivo, né? E toda a oxigenação desse organismo se dá através das vias de mobilidade. E que, obviamente, não se limitam às ruas e avenidas, mas também aos passeios, às calçadas, né? Hoje as ciclovias e tantas outras que a gente precisa ainda implementar na cidade. Mas, fundamentalmente, eu diria que, estabelecendo esse paralelo, né? Quer dizer, onde faz chegar a produção toda da cidade, o que sai, o que se produz e o que se recebe na relação com outras cidades do mundo e do país, tudo acaba acontecendo, então, através do sistema de vias da cidade. A ideia de mobilidade é um conceito muito amplo hoje, né? Porque ele não se limita mais à movimentação física. Nós também temos hoje toda uma movimentação de informação na cidade. E eu diria mais, que com o trabalho remoto que a gente tem hoje, que cada vez parece que vai ser crescente, nós temos também todo um reposicionamento das atividades nas cidades que fazem com que se tenha ou mais ou menos viagens físicas sendo realizadas. E eu acho que esse é o grande desafio do mundo contemporâneo, que é um mundo urbano, né? 70% da população vive em cidades. Então, é exatamente a gente conseguir fazer com que esta mobilidade seja eficiente para que a gente possa, então, ter uma qualidade de vida melhor. Eu já ia lhe perguntar isso. Quais os grandes desafios enfrentados pelas cidades no que se refere à mobilidade urbana? O primeiro delas é o que a gente está vendo hoje, essas questões todas do carbono, né? Então, hoje, a grande discussão no mundo hoje é como que a gente reduz as emissões de carbono. E a cidade hoje é um grande produtor de carbono, advindo do movimento dos veículos automotores. Então, hoje, o grande desafio é como é que a gente aumenta a mobilidade sem necessariamente aumentar a emissão de carbono. E não é só uma questão de substituir um veículo poluente por um menos poluente. É muito mais do que isso. Será que todas as viagens que estão sendo realizadas no nível urbano são efetivamente necessárias? Né? Será que a disposição das atividades econômicas no solo urbano estão adequadas? Então, eu acho que a gente hoje tem muita ineficiência sistêmica que gera um problema de mobilidade. Mas o grande desafio, eu diria hoje, o número 1 é a questão do carbono. O segundo é que nas cidades também acaba acontecendo uma desigualdade que é reflexo da desigualdade social do país. Então, nós temos pessoas que têm uma capacidade financeira muito baixa, que sequer consegue bancar a sua mobilidade. E aí gera toda uma discussão que é extremamente complexa, não é trivial, que é de como é que a gente banca os sistemas de transportes de uma cidade.
É óbvio que isso vale para o país como um todo, mas eu diria que no nível urbano isso talvez seja muito mais eloquente esta questão. Então, o desafio número 1, de novo, como reduzir as emissões de carbono. E o desafio número 2, não necessariamente nessa ordem, né, é como é que a gente torna, do ponto de vista econômico e financeiro, sustentável esta mobilidade. Então, é um grande desafio, na realidade. Que, diga-se de passagem, nem é um problema tão somente das cidades, como Porto Alegre, que estamos aqui no sul do mundo, né? Mas é um problema que atinge também as grandes cidades do mundo. Então, muitas novas tecnologias que vêm surgindo, aplicativo, essas coisas todas, mas, no fundo, tudo acaba se transformando. O aplicativo é uma coisa interessante, né? A tradução, do ponto de vista de quem olha para a dimensão transporte do aplicativo, é carro rodando na cidade. Uhum. É verdade. Então, a gente hoje tem que fazer alguns balanços mais inteligentes do que vem sendo feito até hoje. Essa palavra inteligente, eu sei que ela é muito forte, mas eu estou usando para que seja forte mesmo. E que a gente consiga olhar para a cidade de uma forma mais sofisticada do ponto de vista intelectual, do ponto de vista técnico, porque a gente adota muitas soluções aparentemente simples para resolver problemas que são mais complexos. E normalmente não fecha solução simples para problema complexo. Tá ótimo. Como é que a infraestrutura das cidades impacta na mobilidade? E como integrar esses diversos tipos assim de transporte em prol das pessoas? Né? Como é que tu vê isso? Eu vejo assim, para mim a infraestrutura, eu adoro uma definição de infraestrutura que eu tenho me envolvido mais recentemente nas infraestruturas. Então eu consigo, para mim, saneamento, energia, telecomunicações ou transporte, eu estou falando da mesma coisa. Alguma coisa sendo movimentada. Pode ser carga, pode ser pessoa, pode ser elétron ou pode ser esgoto. Né? Então, e são redes. Então, a infraestrutura para a cidade é absolutamente fundamental, tanto na dimensão física quanto na dimensão econômico-financeira. Então, e quando a gente olha para redes, eu acho que esse é um ponto que eu acho que é muito interessante. Eu aprendi isso num breve curso que eu fiz lá em Harvard, que aí está no meu currículo. E falar em Harvard, a gente... Foi um curso bem pequenininho e tal, que valeu mais pela companhia até, porque eu tinha lá executivos do mundo inteiro. Então, só estar no meio daquele povo, tu aprende por osmose, né? Mas uma das coisas que eu achei muito interessante é que lá eu me dei conta, né, e o curso, na verdade, era sobre isso, é que o olhar sobre redes não interessa a rede do quê? O tratamento é muito parecido. E a mobilidade, elas são redes que são integradas necessariamente. Então, nós temos que ter, por exemplo, um sistema tronco-alimentadores, por exemplo, que seriam, a gente vem de alguma forma até chegar num ponto em que, e depois conecta com o sistema de transporte público, vem de forma individual e depois vem no público. Né? Essa é uma das formas. Por outro lado, a gente precisa ter pontos de integração muito bem definidos entre os diferentes modos. Então, por que não o sujeito andar de bicicleta e de transporte público? Então, faz um pedacinho lá em nível local, né? E eu tive uma experiência muito rica quando eu fui secretário de transportes aqui de Porto Alegre, que eu fui, então... eu posso não ter feito nada, mas eu me considero o autor do plano diretor cicloviário, que foi aprovado lá no período em que nós participamos do governo. Na essência do plano estava essa lógica. Então, por exemplo, lá na Restinga, tu teria redes locais de ciclovias em que as pessoas se deslocam de bicicleta, deixa a tua bicicleta num estacionamento lá, né, de bicicleta, que é também um terminal de transporte público, e depois, na volta, tu faz a mesma coisa. E isso valeria para toda a cidade, vamos dizer assim. Então, esta lógica de olhar as coisas de forma integrada, eu acho que ela é fundamental para que a gente tenha um sistema que seja eficiente. Então, hoje, por exemplo, a gente usa, nas cidades brasileiras, por exemplo, o uso do carro, eu acho que é muito além do que deveria ser do razoável, vamos dizer assim. E geralmente é um em cada carro, assim, te olhando. Exatamente, com uma taxa de ocupação extremamente... Quer dizer, uma pessoa por veículo, né? Bom, por outro lado, é um cuidado, e eu lembro de um jornalista que já faleceu aqui do Rio Grande do Sul, uma vez ele estava criticando muito o número de carros na cidade, né? E ele disse assim, é um absurdo, nós temos que restringir o número de carros circulando. Eu digo, beleza, para quê? Para tu continuar andando teu carro de forma mais simples?
Ele ficou bem chateado comigo e tal. Mas enfim, eu era secretário na época, né? Mas eu acho assim, então, na realidade, nós temos que achar que quando a gente estuda redes, assim, é o ponto de equilíbrio. Quer dizer, qual é o ponto que é... Aliás, isso vale para a vida, né? Quer dizer, o equilíbrio em si. Onde é que eu posso usar, e devo até usar, o transporte individual, né? E quando é que eu devo e posso usar o transporte coletivo. Eu sempre prefiro ter um transporte público, coletivo, que seja tão eficiente que ele atraia, que seja assim, ó, e não por coerção. Eu acho que hoje os planejadores, no Brasil em particular, eles querem impor coisas. E aí, voltando para o jornalista esse que eu fiz a brincadeira, é assim, nós, classe média, a gente quer que tenha menos veículos, insisto, não é porque a gente quer andar no transporte público, é porque eu quero andar com o meu carro, muito provavelmente um SUV lá, consumindo um monte de, né, jogando um monte de carbono no mundo aí, e de forma mais tranquila. Então, na verdade, esse ponto de equilíbrio, os planejadores, os tomadores de decisão, precisam estar ciente e trabalhar dessa forma, é achar o ponto em que a sociedade como um todo se beneficie, e aí a pergunta, né, de que ponto que a infraestrutura pode melhorar a qualidade de vida. É ter um sistema que seja amigável do ponto de vista do meio ambiente, que seja bom, que seja atraente, né? Nas pequenas distâncias, hoje a gente normalmente tem abundância de transporte. Sim. Né? Então tem várias possibilidades. O sujeito mora num local muito, por exemplo, próximo do centro, aqui em Porto Alegre, né? Só para dar um exemplo de onde a gente está falando. Então, em Porto Alegre, se eu morar na Auxiliadora, eu tenho muitas possibilidades de me deslocar. Era isso já que eu ia lhe perguntar. Por exemplo, aqui em Porto Alegre, o senhor falou Restinga, né? Uma pessoa que mora na Restinga e de bicicleta, vir de bicicleta até o centro, é complicado. É impossível. É quase impossível. Já para uma pessoa que mora no bairro Auxiliadora, é tranquilo. Exatamente, então, né? Então, uma modernidade que não impacta diretamente na vida de todos igualmente. Exatamente. Né? E é essa sensibilidade que eu acho que a gente tem que ter, os tomadores de decisão, de tu fazer... É a palavra customizar, né? Que a gente usa tanto. Assim, como é que tu customiza as coisas para aquela circunstância? Mas sempre lembrando também que nós temos um grande desafio, que é distribuir renda neste país. Quer dizer, então, onde as pessoas moram tem uma certa correlação com o nível de renda delas. Claro. Né? Então, quando a gente está, inclusive, estudando a avaliação de projetos, tem uma coisa que é muito interessante. Quer dizer, se eu pegar um bairro com renda mais alta e eu fizer uma avaliação sem olhar a lógica que eu preciso distribuir renda, se eu olhar só os benefícios em termos de quantas pessoas e o nível de renda delas, que seria uma espécie de benefício associado, eu só faria projetos em áreas que têm maior renda. Então, eu me lembro que quando a gente começou a implantar o plano diretor cicloviário, eu digo assim, ó, eu não vou começar pelo Moinhos de Vento, que é um bairro sofisticado aqui de Porto Alegre. Vamos começar pela Restinga. Sabe por quê? Porque o cara que está andando de bicicleta lá na Restinga, ele está fazendo isso a trabalho. E não é só para ir para o lazer, para ficar bonitinho e tal, né? Andar no parcão. Sim. Então, claro que eu tenho que atender os dois, mas quando tem que estabelecer prioridade, isso é uma forma de distribuir renda também dentro, limitado, obviamente. Mas então esse é o grande desafio também, né? Então nós temos que... E esse desafio cultural também, né? Porque essa mentalidade do brasileiro de Mustang V8, né, tia? Exatamente. É difícil, né? Exatamente. E a gente é incentivado por isso, né? Eu lembro que tinha uma rede de postos de combustível aí que diz assim, brasileiro é apaixonado por carro, gaste mais combustível. Tá, beleza, mas então, pode ter o que quiser, isso eu chamo de democracia, né? Sim, claro. Agora, por outro lado, quem toma a decisão tem que necessariamente olhar para todas essas dimensões, quer dizer, o carro é muito bacana, etc. Bom, mas do outro lado tem gente que não tem carro, né? Tem uma renda menor e que é parte do sistema produtivo da cidade e que eu tenho que ter um cuidado com ele também. Claro. Perfeito. Mas enquanto o professor toma uma aguinha, vou mandar um abraço especial para a nossa audiência, para o Renato de Porto Mauá, para o Getúlio de Santana do Livramento, a Helena aqui de Porto Alegre, a Eva de Niterói e o Vinícius de Rondonópolis, Roraima. Aproveito também para informar que logo, logo, a série de e-books Personalidades Vitoriosas estará disponível para você. Eu também queria aproveitar para agradecer aos nossos parceiros, SBS Engenharia Limitada, solidez que inspira confiança, grandes obras, grandes realizações.
Facas Dom Cássio Selaimen, facas com alma, use com orgulho e guarde por gerações. Fundasolos, marca do passado, do presente e do futuro. Sinduscom, 75 anos, conectando, construindo e transformando o habitat dos gaúchos. Cicepot, Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplanagem em geral. Juntos somos mais fortes. E vocês, colaboradores anônimos, através aí do nosso QR Code. Mas, professor, retomando, que políticas públicas o senhor considera essenciais para o aprimoramento da sustentabilidade e, nesse contexto, o senhor poderia dar exemplos de algumas cidades que já estão fazendo a diferença nesse sentido? Essa questão toda da sustentabilidade, que eu digo que é o grande tópico hoje no mundo todo, né? Então, na realidade, a primeira coisa que eu acho que já está acontecendo é, por exemplo, a eletrificação dos veículos. Obviamente que só a eletrificação por si não é uma solução, não é uma panaceia. Por outro lado, eu acho que é uma estratégia importante. Só lembrando que a gente tem que ter muito presente a origem da energia que abastece esses veículos. Porque se ela vier de uma térmica que consome carvão, eu diria que esse é um desserviço. Aliás, isso está acontecendo em algumas cidades do mundo, é um exemplo negativo. Então, tu tem um carro elétrico, que bacana, só que, de novo, está queimando carvão para alimentar, então não faz sentido. Felizmente, no Brasil, a gente tem uma divisão, né, uma energética muito, muito renovável. A parte renovável é muito grande, quer seja das eólicas, principalmente a hídrica, né? Então, isso é um negócio muito interessante no Brasil, que, de alguma forma, corrobora essa ideia da gente ter veículos elétricos. Mas, talvez mais importante que os veículos em si é uma prioridade no ambiente urbano do transporte público, transporte coletivo. Por quê? Porque ele transporta mais pessoas, então os veículos são mais eficientes na medida que os que utilizam, tem muita gente utilizando. Mas para que ele possa ser utilizado por pessoas, não só por necessidade, mas também por opção, né, ele tem que ser de muita qualidade. E eu temo que no Brasil hoje a gente esteja estigmatizando o transporte coletivo e associando com a ideia de que quem anda de ônibus é pobre. Pode até ser verdade isso, mas a ideia é que o transporte, e no caso das cidades europeias, por exemplo, né, todo mundo, né, todos os segmentos sociais utilizam o transporte público. Então, eu acho que talvez o grande desafio que a gente tenha no sentido da sustentabilidade é fazer com que o transporte público seja atraente o suficiente para que pessoas da classe média que têm o carro deixem de usar o carro porque o transporte público é melhor para as atividades rotineiras, do cotidiano. Então, quantas vezes eu vejo assim, eu tenho visto muito isso, né? O pessoal diz assim, vamos diminuir, vamos proibir o uso de carro. Eu digo, mas a forma mais eficiente... Até teve um zoom aí que há um tempo atrás, não foi agora, mas que proibiu o uso de carro no centro da cidade, né? Isso, exatamente. E também pode até fazer isso, só que vai ter consequências. Claro. Qual é a consequência? A classe média não vai para o centro. E o entorno vai ficar... E aí o comércio do centro... Porque isso é uma coisa interessante, né? As coisas estão todas... O mundo é holístico. Então, se eu tomar uma atitude em que tu evite, por exemplo, o acesso do automóvel a determinada área, eu não tenho a menor dúvida. Muitas das pessoas que iam para aquela área não vão mais. Então, eu insisto, a gente tem que tornar as alternativas mais eficientes, que elas sejam tão boas que as pessoas vão porque é melhor. Não é impondo soluções. Até porque se o cara acha que não deve ter carro, a coisa mais simples, e eu brinco em tom jocoso, diga-se de passagem, deixa bem claro, né? Assim, fecha as fábricas de carro. O Brasil é um grande produtor mundial de carro, que emprega milhões de pessoas, tem uma cadeia produtiva. A nossa serra aqui no Rio Grande do Sul, ela vive boa parte, toda atividade industrial lá é para fornecer motores, peças, equipamentos, etc., para o setor automobilístico. Se eu fechar, se eu deixar de ter carro... Então, eu tenho que ter carro. É eficiente, as pessoas têm que ter carro. Uma das experiências que eu vivi, eu participei de um projeto muito interessante. Tem um instituto alemão, chama IFUM, Instituto para a Mobilidade. Eu não me atrevo a dizer em alemão, porque é um nome
desse tamanho, que é um instituto vinculado à BMW alemã. E eu tive o privilégio de participar de um projeto em que e eu coordenei o projeto aqui no Brasil, e ele envolvia todos os BRICS e mais alguns países do primeiro mundo, Japão, Estados Unidos, Austrália e Alemanha, e mais os BRICS. E qual era a discussão? O que vai acontecer com a mobilidade no mundo? Para onde que vai? Será que os países antes era desenvolvimento, agora são emergentes, né? Troca o nome, mas a gente continua lá na mesma coisa. Mas então a história, a evolução da mobilidade nos países emergentes vai copiar, vai reproduzir exatamente igual que aconteceu com os países já industrializados, né? E foi um dos projetos mais interessantes que eu me envolvi. Mas uma das coisas que eu achei interessante é o seguinte: as realidades são distintas, os momentos históricos são distintos, a disponibilidade de combustível é absolutamente distinta entre cada um dos países. E eu me lembro muito que essa discussão mesmo dos veículos elétricos, o pessoal lá da BMW alemã já dizia, não, a partir de 2023 ou 2024, toda a produção vai ser elétrica. Eu digo, bom, então não vai vender carro no Brasil. Por quê? Porque tu ainda tem uma estrutura que não é para veículos elétricos. Então o teu market share lá no Brasil vai ser pequeno, ou tendendo a zero, porque tu vai ter outras opções, né? E nem todo mundo vai poder pagar, porque ainda é uma tecnologia em desenvolvimento. Então, na realidade, tudo isso, quando voltando para a palavra sustentável, tudo isso faz parte de um grande mosaico, né, em que estão integradas essas questões. Então, a decisão sobre o combustível, a decisão sobre o veículo, a decisão sobre que tipo de deslocamento eu vou fazer e de que forma que eu vou fazê-lo, todas elas estão integradas. E eu acho que isso é o desafio. É que as autoridades municipais possam olhar desta forma integrada. E não só partindo de uma questão bem localizada e pequena, porque às vezes a gente, na melhor das boas vontades, está tomando decisão errada. Sena, como as inovações tecnológicas, né, estão transformando a mobilidade aí com a eletrificação, os próprios aplicativos, né, de transporte e tal, tem alguns outros exemplos assim que a gente podia citar aí nessa área? Eu diria que, na verdade, um grande exemplo para, inclusive na direção da sustentabilidade, sim, para a mobilidade, não é na mobilidade. É tu ter bem claro o desenho urbano que faça com que as pessoas possam realizar suas atividades, porque elas moram perto do seu trabalho, né? E aí elas caminham, que inclusive tem uma dimensão em termos de saúde pública, né? Saúde pública. Então, esse eu acho que é o grande desafio. Claro que nós não vamos fazer lá uma nova Brasília, sim, melhorada, não é isso. Mas é talvez criar incentivos econômicos, de impostos, etc., fazendo com que... Inclusive legislação do plano diretor que possibilite levar, vamos dizer, o trabalho para perto dos... Exatamente. Eu diria que áreas habitacionais. A grande ferramenta é o plano diretor. O plano diretor. Né? Então, mas infelizmente, hoje a gente tem tratado mal os nossos planos diretores ao longo do tempo. Você sabe melhor do que eu até, né, Sérgio? Mas de qualquer forma, então, esse é um grande desafio. Então, viabilizar, permitir que esta aproximação entre o trabalho e a residência aconteça. Que esses conjuntos habitacionais, por exemplo, para atender as populações de baixa renda, que precisa ser feito, também leve em conta isso na sua concepção. Sim. E que a gente não jogue, talvez a própria Restinga seja um exemplo, quando ela foi concebida, quer dizer, tu coloca um assentamento, né, urbano, a 50, 40 quilômetros do, né, centro da capital. Das atividades econômicas, e depois tu tem que levar as infraestruturas a reboque. Então é a energia, telecomunicações, o próprio transporte. E aí tu anda, e aí tem um grande paradoxo. Então, por exemplo, o caso lá da Zona Sul, lá, tu anda, o ônibus enche lá e vem cheio porque ele não se renova. E isso tem implicação no custo do transporte. Sim. Por quê? Porque se tu não renova, tu tem que dividir um custo por uma quantidade pequena de pessoas. Então, estas coisas precisam realmente estar integradas. E eu insisto, esse talvez seja um grande desafio, mais um dos grandes, a palavra grande desafio tem sido repetida aqui, né? Mas eu acho que é mais um dos grandes desafios, é a gente olhar o planejamento urbano junto com o transporte. E agora, ainda para
mais um desafio, né, para implementar, digamos, os desafios, sei lá, os carros autômatos, né? Como conviver com isso, né? Essas são realidades que estão chegando. Em algumas cidades americanas, a gente anda lá e tá os carros. Daqui a pouco a gente olha pro lado, tem um carro sem ninguém dentro, né? Ele voltando sozinho. Uber, ele vem sozinho. Bom, e agora a gente vai ter que incorporar isso. E é interessante porque tem algumas inovações em que elas obviamente sempre acontece primeiro no mundo industrializado. Sim. Mas hoje os tempos entre acontecer lá e acontecer tende a diminuir. Então, rapidamente, a gente começa a ter essas inovações sendo incorporadas no nosso dia a dia, né? E algumas são muito boas, outras a gente não sabe bem. Como eu olho para sistemas, eu procuro olhar para sistemas, eu confesso que eu tenho uma certa dúvida de qual é o benefício que isso traz para a sociedade. Porque isso não significa menos carro nas ruas, necessariamente. Talvez até aumente, porque as pessoas... tem alguns estudos que eu tenho observado, que às vezes essas inovações, os próprios aplicativos, eles na realidade geram mais viagens, porque eu deixo meu carro, eu não uso meu carro, por outro, eu fico andando mais. Sim. Né? Sim. E no todo significa mais congestionamento. Então, claro, a gente não tem uns estudos muito claros aqui, pelo menos que eu não conheço aqui para o Brasil, mas eu diria que essas inovações, elas são... Inovação é bem-vinda por definição. Claro. A gente só tem que fazer bom uso delas. Perfeito. Sendo o que é preciso para que a mobilidade, né, seja mais acessível a todos os cidadãos, assim, principalmente deficientes, idosos, etc. O que tu acha assim, que podia acontecer, né, nos meios assim, de transporte, acho, né, que poderia facilitar essa vida de todos? Na realidade, eu diria assim que a questão da acessibilidade ela vai desde a rampinha na travessia, né, na saída da faixa de segurança para o sujeito atravessar, meio-fio, né? Até o acesso aos veículos de transporte público, até ter as rampas adequadas nos serviços públicos, e hoje o próprio plano diretor também, né, e o Código de Obras, dizem que todo mundo tem que ter acessibilidade universal para todos os pontos. Eu acho que hoje a gente está melhorando muito. Eu lembro que na década de 80, 90, Sim. quando eu voltei da Inglaterra, que eu estava estudando lá, e quando eu cheguei lá, eu fiquei muito impressionado, porque a sensação que eu tinha é que tinha muito mais pessoas com deficiência lá do que aqui. E depois eu me dei conta, não é. É que as pessoas lá com deficiência física, elas têm autonomia. Então, essa foi a grande... Então, quer seja com os veículos, então, todos os veículos com acessibilidade, né? Então, todos os ônibus, o metrô, tudo, a acessibilidade fazia parte da rotina das pessoas. E aqui a gente... Então, isso foi lá na década de 80, hoje a gente está aqui já no século XXI, né? Já um quarto de século tendo passado, e eu acho que a gente ainda está muito aquém do que eu vi lá na década de 80. Então, isso. Mas, por outro lado, a gente vê que esses tópicos têm avançado, estão fazendo parte da pauta, né, das discussões e da própria normatizações por parte dos municípios. Então, eu acho que a gente está avançando. Eu acho que uma velocidade muito menor do que eu acho que deveria. Por outro lado, eu diria que é um avanço. Então, que bom que ele esteja acontecendo. Mas a gente ainda vê algumas situações absurdas, porque nem sempre... e aí eu diria que é um problema da própria sociedade aqui, né? Talvez lá também a sociedade já tivesse mais madura. Eu costumo dizer que, por exemplo, a Europa, não é que seja melhores que a gente, não é só que eles passaram por o que a gente está passando agora há muito mais tempo do que a gente. São mais velhos. Eles são mais velhos, né? Eles já erraram muito. Então, quando a gente vai e se impressiona por algumas questões, na realidade é porque nós estamos em momentos diferentes da história. Né? E eu acho... Só que se a gente usar a inteligência e fizer as coisas com mais atenção, talvez a gente não precise repetir os mesmos erros que eles cometeram, e aí a gente pode ganhar algum tempo. Né? Então, hoje, com a informação, com o nível de informação que a gente tem, né? Às vezes falta dinheiro, mas nem tudo é dinheiro. Às vezes, pequenas soluções, por exemplo, fazer uma rampinha para dar acessibilidade para as pessoas, e aí é para o pessoal mais velho, inclusive, né? Os idosos, etc., isso não custa praticamente nada. É só a decisão de que tem que fazer isso, incorporar isso de uma forma bastante clara, explícita, para que a gente... E a acessibilidade impacta diretamente na geração de emprego, né? Porque se uma pessoa que tem problema de mobilidade não está incluída socialmente, a família dela também
está excluída, porque alguém vai ter que cuidar dessa pessoa, ajudar, ela não tem autonomia, né, para viver melhor. Exatamente. Então é um grande problema isso aí. Então, quer dizer, eu acho interessante esse momento, eu insisto, porque eu acho que a gente tem feito avanços interessantes, né, na diversidade, de uma forma mais ampla possível. Então a gente está aprendendo, eu acho que como sociedade a gente tem feito alguns avanços que eu acho que é bastante importante, né? Agora, é como tu disseste, assim, ó, uma pessoa que não possa, por questões de acessibilidade, chegar a um determinado ponto, porque essa pessoa é também, ou ela é trabalhadora, ou ela é consumidora. Claro. Né? Então, tu estás, de alguma forma, reduzindo o acesso também ao teu negócio, às áreas que a gente quer desenvolver. Né? Então, eu acho que é muito importante toda essa questão de acessibilidade, sem dúvida nenhuma. E hoje, quais os principais erros que o senhor percebe ainda nas cidades brasileiras, principalmente Porto Alegre, que a gente está gravando aqui para ficar mais fácil? Em termos de mobilidade, assim, no sentido amplo da palavra. Erros de mobilidade, de acessibilidade. Assim. O que eu tenho percebido, assim, eu não diria que é um erro, mas é um descuido que acaba gerando, tendo repercussões, né? Eu acho que é um descuido. Eu diria que assim, hoje, nas políticas públicas de mobilidade, as pessoas acham que a única coisa que interessa é o preço, é a tarifa. E não é. Né? Tem hoje movimentos por tarifa zero. Quer dizer, todos os exemplos do mundo que tiveram, por exemplo, para tarifa zero, na realidade, foram negativos, com raríssimas exceções. Por exemplo, para cidades muito pequenininhas, ok, beleza. Mas quando tu chega a falar em metrópoles, como Porto Alegre, por exemplo, a tarifa zero, na realidade, é um desserviço. Por quê? Porque a lógica, e aí eu entro daquela lógica assim, é que é o estigma de que quem anda de transporte é pobre. Então, e o transporte, para que ele seja sustentável ao longo do tempo, ele tem que transportar as pessoas de baixa renda, de média renda, e até de alta renda. Claro. Eu dou um exemplo sempre, a Carlos Gomes, por exemplo. Boa parte das vezes é muito melhor e mais eficiente se tu tem que deslocar, né, na terceira perimetral em Porto Alegre, né, que a gente está falando de Porto Alegre, mas para outro público externo, só para esclarecer. É um trecho em que tu tens muitos negócios ao longo dele, é uma grande via e tal, e tu tem um corredor de ônibus em que ele permite que a velocidade dos ônibus seja muito maior do que as vias destinadas para os carros, que são congestionadas. Então, o que uma pessoa inteligente que precisa se locar nesse eixo faz? Anda de ônibus. É muito mais rápido, é muito mais eficiente. Ali talvez outra, seja... não tem nem onde estacionar, né? Muitas vezes tem que botar no estacionamento pago. E bem pago. Bem pago, fica rodando para procurar o estacionamento, que às vezes já estão lotados, né? Naquela área, por exemplo, eu já fiz esse... É mais barato estacionar em Manhattan do que em alguns estacionamentos daquela área ali, só para dar um exemplo. Então, na realidade... Então, talvez esse seja um bom exemplo de que quando o transporte público ele dá muito mais condições para as pessoas, ou seja, ele é muito melhor do que as alternativas, até do que a sua BMW, o seu Mercedes. Por quê? Porque tu vai andar rapidamente. Né? Então, e isso, se a gente conseguisse implantar essa lógica, vamos dizer assim, na cidade como um todo, o transporte público seria tão atraente, eu não precisaria estar preocupado com tarifa zero, Por quê? Porque se a tarifa for zero, talvez esse cara não vai andar. E eu insisto, pessoal, o metrô de Londres, que todo mundo fica encantado, a classe média vai para a França, para Paris, volta encantada de andar no metrô de Paris. Eu sempre lembro, diga-se de passagem, assim, eu digo, tá, mas que hora é que tu andou no metrô lá em Paris? Eu fui pro Louvre para assistir. Tá, que hora? Não, às 3 horas da tarde. 3 horas da tarde não é pico. Eu quero ver tu andar no metrô de Paris às 6 horas da tarde. Então, eu conheço pessoas que jamais andaram no ônibus. E aí vieram cantando marra que estava andando de metrô em Paris, metrô em Londres. Mas em Paris tu para ali, vai chegar a 1h15. E chega a 1h15 abre a porta. Exatamente. E se for às 3 horas da tarde, tu pode até te sentar. Mas se for às 6 horas, tu vai entrar numa lata de sardinha. Sim, também tem isso. É que o senhor deve ter trabalhado lá em Paris também, né? E os outros foram turistar, né? Exatamente. Então, essa visão do turista, isso é uma coisa interessante. A minha visão é de turista. Mas a classe média, a gente faz isso. Nós somos classe média. Então, assim, a gente vai lá, tu tá ali, turista,
não tem restrição de horário, não tem hora para chegar. Aí tu vai para um museu, aí tu vai lá frequentar, tomar um vinho, na Champs-Élysées. Ok, mas no dia a dia, por quê? Porque transporte público é transporte de massa. E significa muita gente está andando. É óbvio que bom se a gente pudesse ter, né? Despender um metrô enterrado, né? Sim. Ele custa mais ou menos 100 milhões de dólares cada quilômetro. Quilômetro. Então, às vezes, eu diria assim, talvez as cidades brasileiras, São Paulo, talvez o Rio, e tu começa a escassear Belo Horizonte e tal. Por quê? Porque não basta ter uma linha, tu precisa ter uma rede. A rede de metrô de Paris tem 560, 500 e poucos quilômetros. Né? A de Londres também. Então, 500 quilômetros. Isso faz com que a rede seja densa e que tu possa caminhar pouco nas áreas mais centrais para chegar numa estação. Então, quando a gente começa a falar, vamos ter metrô, como o caso de Porto Alegre, beleza, eu gostaria de ter metrô, só que custa 100 milhões de dólares por cada quilômetro e não basta eu ter 10 quilômetros. E uma cidade como Porto Alegre, talvez, bom, ela é um pedaço de Paris, então vamos dizer que, tá bem, lá tem 500, aqui precisa ter 100 quilômetros, 120 quilômetros. Aí a gente multiplica 120 vezes 100 milhões de dólares, eu diria que deve dar alguns PIBs de Porto Alegre. É melhor esquecer, né? Ficaremos sem metrô. O que não impede que nós tenhamos boas redes de ônibus. Aliás, Porto Alegre já foi exemplo no passado de corredores de ônibus. Porto Alegre já teve à frente de Curitiba, já foi grande referência quase que mundial no final da década de 70 e início da década de 80. O que houve desde lá é que a gente não manteve o sistema no nível em que ele chegou a ter. E aí foi caindo um pouco. Mas nada impede que a gente resgate isso, né? Então, hoje a gente está tendo algumas melhorias interessantes. A própria questão de pintura dos terminais, das paradas. Nossa, só tu ver uma parada pintadinha. Ela vê bem, porque a atratividade do sistema não é só o ônibus. Obviamente que o ônibus é o grande elemento, mas a parada, a sinalização. Já tem aquele... Esqueci o nome daquilo. Carregador de celular. Sim. Que é uma facilidade. São serviços para o usuário. Né? E quanto mais serviços, mais atraente tu começa a tornar claro, o porque sistema. daí o pessoal vai pensar em usar, né? Começa a usar. Segurança é uma questão importante. Né? Iluminação, etc. Então, esses elementos todos que compõem a qualidade do serviço. Então, e o preço é um elemento apenas, né, que é importante, obviamente, particularmente para as camadas de menor renda. Né? Mas ele não é o único. E aí que eu coloco assim, se for zero, como é que a gente trata alguma coisa que não custa nada? Na verdade, não é que não custa nada. Ele não custa nada para mim, que sou usuário. Mas ele custa para alguém que está pagando. Claro. Alguém vai pagar. Alguém vai pagar. Como o orçamento público é um orçamento normalmente pequeno, né? Ou menor do que as necessidades, com demandas de habitação, saúde, educação e assim por diante. Sempre que eu botar dinheiro para subsidiar um sistema, eu estou tirando de outro que não está sendo subsidiado. E aqui em Porto Alegre não seria interessante colocar paradas ao longo do Rio Guaíba até lá o Lamia, na parte sul, né? E fazer tipo um transporte fluvial, uma coisa assim. Eu acho que todos os sistemas existe já um estudo aí. Mas eu acho que deve ser muito caro, né? Talvez. Às vezes não é muito caro. Às vezes é questão de na realidade, disposição a implementá-lo, né? Me parece os rios... A vontade política. A vontade política. Eu não gosto muito desse termo, mas é exatamente ele. Eu não quis falar isso. Mas na realidade, eu diria assim, ó, é um absurdo a gente ter um rio como a gente tem aqui, que foi sempre subutilizado, né? Então, por exemplo, esse projeto Orla aqui, ele resgatou, né? Então, hoje é um grande ponto da cidade, turístico e de atenção da cidade, porque ele ficou lindo, ficou bonito. Então, em todas as cidades que têm uma disponibilidade de um estuário como esse, né? E a cidade correndo ao lago, puxa, parece natural que tu possa usar. Então, um sistema de transporte ele tem que ser também variado, né? E eu acho que a gente tem que usar todas as possibilidades que se dispõe. Sena, como é que tu... Não sei como é que tu imagina, como é que tu sonha, assim,
a mobilidade das cidades brasileiras daqui a uns 20 anos ou 30 anos? É claro que elas estão em estágios diferentes, né? Mas como é que tu sonha assim? Já que tu é do ramo, assim, né? Eu sonho uma cidade que seja tranquila do ponto de vista de segurança, mas que seja tranquila também do ponto de vista da realização dessas mobilidades. Então, por exemplo, esta ideia de que a gente possa aumentar os termos que é um termo meio estranho, mas a caminhabilidade, né? Os técnicos chamam assim, caminhabilidade, que seja a possibilidade de tu realizar esses deslocamentos a pé, né? Fica mais fácil do que dizer deambular, né? Exatamente. Né? Mas então, assim, eu acho que isso aí seria um grande avanço. Eu acho que a gente não vai ver isso, vai demorar muito tempo ainda, talvez não seja questão de 10, 20 anos, né? As mudanças aqui no Brasil, elas são lentas, infelizmente. São muito rápidas em algumas coisas e são lentas em outras. Mas uma mobilidade harmônica, equilibrada, em que eu insisto, quer dizer, o carro faz parte. Aliás, eu diria que o carro ele tem uma função social, inclusive. Né? Eu nunca vou esquecer, agora deixa eu aproveitar aqui as histórias de quem andou circulando bastante. Mas tem uma coisa que eu achei interessante. Uma vez, quando eu estava lá na secretaria, né? O Sérgio também conhece bastante aí algumas coisas, mas que eu estava na Secretaria de Transportes aqui de Porto Alegre, e eu estava indo lá para o escritório, né? E eu vi atrás de um ônibus, assim, estava escrito assim, a propaganda grudada no ônibus lá, dizendo assim... O Busdorf. O Busdorf, isso. Então dizia assim, né? Lá no Busdorf dizia assim, olha só, o valor que tá pagando de passagem, tu poderia comprar uma moto. Quando eu vi aquilo ali, obviamente, aí liguei lá pro pessoal, lá veio todo mundo pra cá, disse, escuta, o nosso negócio não é vender moto, nosso negócio é transportar pessoas. Tu tá dizendo pros caras que é melhor comprar moto. Então, assim, ó, e moto não é melhor do que andar de ônibus. Claro. Não é aliás, a moto, talvez, numa escala aí, entre todos os sistemas, ele é o menos qualificado do ponto de vista de mobilidade. Uma coisa é ter tua moto para ti, para ir passear, isso é uma coisa. Agora, outra, porque eu me lembro que na época o pessoal falava em mototáxi. Isso. Eu disse, mas como é que tu vai prestar serviço com um veículo que é para uma pessoa? A não ser que tu teste a moto para pessoa, mas levar a moto, isso não pode ser institucionalizado. Não é esse o benchmark, não é esse o modelo de cidade que a gente quer. Nós precisamos ter é algo em que a gente dê segurança. Aí eu tô dizendo, imagina uma pessoa grávida andando numa moto, na carona de alguém. São Paulo e Rio de Janeiro é comum, né? O mototáxi. Por quê? Porque São Paulo e Rio de Janeiro, o sistema de transporte não é bom como em Porto Alegre. Claro. E eu me lembro assim, então assim, nós não temos que copiar São Paulo, é São Paulo que tem que nos copiar. Perfeito. Né? Claro. Então dentro dessa ideia de que cidade que imagina assim, ó, não é um sistema em que eu tenha transporte pirata, em que eu tenha moto realizando deslocamento, moto sendo transporte coletivo. Né? É um paradoxo. Então, assim, eu acho que a gente está aqui em Porto Alegre, eu diria, com todos os problemas que a gente sabe que tem, né? Tem muitos problemas, mas eu diria que aí a gente já estava num nível, nós já tivemos melhor do que nós estamos hoje. Por outro lado, nós ainda estamos num nível bastante razoável. E o grande desafio que eu imagino para Porto Alegre, assim como para outras cidades, é que a gente, então, aporte inteligência. Né? Às vezes eu estava dizendo assim, às vezes os mercados em transportes, a gente erra porque a gente acha que transporte não obedece às leis econômicas. E não tem nada que não obedeça às leis econômicas. Então, assim, então tem muito aprendizado que a gente tem para incorporar em transporte que talvez não esteja na área de transportes. Não, o benchmark não é necessariamente de transporte, é tu pegar uma outra área. Eu costumo dizer o seguinte, a grande revolução que nós tivemos no Brasil, eu conheço uma só que eu acho que eu presenciei, que nós presenciamos, foi a revolução nas telecomunicações. É verdade. Então, eu me lembro, eu venho de uma família humilde, pobre, né? A gente não tinha telefone. Por que não tinha telefone? Porque o telefone custava 5 mil dólares. É verdade. Eu me lembro que as pessoas declaravam no telefone imposto de renda. Eu tenho uma linha, 2 linhas. E por que isso aconteceu? É porque o mercado estava errado.
Ele era monopolizado, eu tinha um monopolista, que era uma estatal, e que não tinha capacidade de investimento, então ela não investia. Então, se tu não investe, e isso é economia, é microeconomia básica. Se tu tem pouca oferta, o preço sobe. Bom, qual foi a revolução? O choque. Eu brinco que foi um choque de capitalismo que aconteceu nesse setor. Tu transformou, teve um monte de fornecedores hoje, de linhas. Hoje eu escolho qual é a companhia que eu quero. E hoje, boa parte nem é telefone. Né? Na verdade, eu uso a internet. Então, assim, ficou de tal forma em que teve acesso universal. O acesso universal da telefonia, né, significa 100%, aliás, não é 100%. Nós temos 2 telefones per capita no Brasil. Tem 2 vezes o tamanho da população de telefones. Então, de novo, talvez a gente tenha muito a aprender com esse setor para a área de transportes. Assim como eu tenho hoje trabalhado um pouco mais em outras áreas também, como saneamento, por exemplo, é a mesma coisa. Então, hoje, quando a gente fala em acesso universal do saneamento, para todo mundo ter o tratamento de esgoto, etc., um estado como o Rio Grande do Sul, né, que está no topo aí do desenvolvimento do país, no estado nós temos 20% só de tratamento de esgoto. Ou seja, 80% não é tratado, jogado na natureza. E a cidade de Porto Alegre tem 50%, 60%. 68%. Então, assim, a surpresa é por quê? Que não é 100%. Numa cidade sofisticada, relativamente. Né? Então, esses desafios lá das telecomunicações têm que ser aplicados em saneamento, e tem que ser aplicado em transportes também. Então, tu mexe no preço, tu mexe na qualidade. Então, hoje, tu te posiciona, hoje tu compra telecomunicações que tu quer. O nível, tu define. Tem barata, tem cara, depende das tuas necessidades. E esse tipo de análise, que é econômico, precisa ser melhor tratado das questões de mobilidade. Eu diria que a gente ainda está num nível muito primitivo de gestão da mobilidade. Porque o cara olha só na perspectiva muito pequena, quase parecida com o que a gente tinha lá com as estatais de telecomunicações até a década de 80. Perfeito. E quem é o cidadão, professor Sena? Bom. eu talvez seja um bom exemplo. Eu, pessoa física, vamos dizer assim, eu acho que eu seja um bom exemplo de uma coisa que eu acho interessante, que o Brasil, mais do que muitos países do mundo, tem aqui a mobilidade social. Né? Então, a gente admira muito a Inglaterra, a Alemanha, e a mobilidade social é muito pequena. E aqui no Brasil, por incrível que pareça, a gente ainda tem todos os problemas, tudo que a gente sabe, a gente tem uma possibilidade. Então, como eu tive um ensino, né? Aí é o cidadão Sena, né? Eu tive um ensino público, eu sempre estudei em escola pública na minha vida. Mas o estudo era tão bom que eu consegui passar na universidade, no meu primeiro vestibular, bala de prata, né? E na engenharia ainda, que era o que eu queria fazer. O estudo era bom ou o aluno era esforçado? Não, era uma combinação, né? Não, era uma combinação. Mas eu diria o seguinte, mas isso que eu acho que é uma coisa interessante. Quando tu tem um bom nível escolar, um bom nível na escola, no caso a escola pública, que a gente teve, a minha geração teve isso, eu me lembro que eu tinha aula de francês no colégio, eu tinha aula de filosofia, e aí eu vejo, onde é que está isso? O que nós já tivemos. Bem, não é que a gente tenha que copiar a Inglaterra, a Alemanha. Não, nós já tivemos isso. Só resgatar, né? Bom, então acho que isso aí deu uma chance de eu poder ir atrás. Tem um pouquinho da participação, né? A minha contribuiçãozinha para mim mesmo foi que era mais com um grande esforço e a grande vontade intelectual de fazer a diferença. Só que como eu tinha os meios, eu aprendi matemática. Para mim, o grande turning point hoje no mundo é assim, ó. Aliás, 2 coisas, português e matemática. A língua e a matemática. Pode ser o alemão e a matemática. Sim. Mas se o sujeito souber português e souber matemática, com essas 2 ferramentas, tu muda o mundo. Tu sabe te comunicar e, ao mesmo tempo, tu sabe raciocinar. Então, aí foi isso. Aí eu saí fazendo cursos, né? Alguns amigos dizem assim, pô, não tinha tempo, ficava só estudando e tal. Né? Mas realmente eu fui. E eu queria quebrar barreiras, limites. Né? Então, a nível pessoal, eu tive uma mãe que sempre disse, não existem limites. Quem define os limites é tu, para ti mesmo. E como eu não sabia que era impossível, eu fui lá e fiz algumas coisinhas, né? Não muito, mas sempre eu trabalhei muito a cabeça e tentando olhar essa uma perspectiva holística, que eu acho que é uma coisa interessante. Então, eu sempre procurei, não ser só um engenheiro que sabe fazer a conta,
né, com uma certa viseira, que às vezes o pessoal bota nos engenheiros, boa parte das vezes com razão. Né? Mas olhando as coisas de como que elas se integram na vida, né? Então é isso, um pouquinho é ruim a gente falar da gente mesmo, né? Porque se eu não gostar de mim, quem vai fazê-lo, né? Então eu posso exagerar um pouco aí no que eu gosto de mim mesmo, né? Mas aí já vira pro outro, aí da seara psicológica, não vamos entrar muito nessa, que a gente vai gostar das loucuras da gente. Mas mas se você entrar, pode entrar, fica à vontade. Não, mas o que eu acho interessante, realmente, eu acho que assim, ó, se tu tiver, e aí eu acho que isso aí vale. A versão moderna de infraestrutura, ela não se limita à infraestrutura física. Hoje, os sistemas de saúde, sistemas de educação, eles também são considerados infraestrutura. O Joe Biden estabeleceu lá um programa de $1 trilhão. Claro que as cifras lá são um pouquinho diferentes das nossas, né? Mas estava lá, então, tratamento, a housing, que é casa, ele também chama de infraestrutura, que é a infraestrutura social. Então, eu acho que no Brasil hoje, eu diria que a educação talvez seja o grande desafio. Né? Porque eu insisto, se nós não ensinarmos matemática e português, obviamente que o resto tudo também, mas esses são os dois emblemas, tu não está formando cidadãos completos e não está preparando para a vida. Então, quando o mundo se desloca, para cada vez mais tu está trabalhando lá com novas tecnologias, né? Sistemas, softwares, computadores, essas coisas todas, quer dizer, isso exige o cara conhecer minimamente a matemática, a física, etc. E se a gente não prepara isso, e principalmente nas escolas públicas, que eu acho que não está preparando. Eu fui por muitos anos, agora estou aposentado, mas eu sou professor titular ali da URGS, aposentei como professor titular, mas eu vi que as gerações que estavam chegando estão mudando. Não estou dizendo nem para melhor ou para pior, mas eu sinto que as gerações mais recentes, mais contemporâneas, elas estão assim menos compromissadas com o saber. E isso é algo que eu acho que a gente tem que incutir na nossa sociedade cada vez mais. A Coreia do Sul fez uma revolução. Eu lembro que na década de 60, eu era criança ainda, a Coreia do Sul era um país agrícola saindo de uma guerra que durou décadas, né? Bom, e ela hoje é o grande país tecnológico, um dos grandes países da tecnologia no mundo. E aí eu descobri por quê. É porque a sociedade coreana valoriza a educação como nunca, né? E na experiência que eu tive, eu fui também vice-diretor da escola de engenharia, né? E eu fazia muitas formaturas ali na URGS. E uma das coisas que me impressionava toda vez que eu ia fazer a formatura era chegar aos ônibus com a família inteira do interior, né? Às vezes assim, pessoas idosas, 90, com o interior, às vezes o pessoal vive 100 anos lá. Chegava então a avó, a bisavó do formando, da formanda, porque aquilo ali era um valor. E essa cultura eu acho que é uma coisa que a gente não pode perder. Então, para mim foi o que me motivou e que, de uma família simples, eu pude estudar em Oxford e Harvard. E pode até não ser grande coisa, que impressiona. Né? Mas então é isso. Então, assim, a perspectiva de que o sujeito possa... E para tu teres isso, realmente tu tem que ter as ferramentas. Sim. Né? Sim. E a mesma coisa que vale, então, para quando a gente está tomando decisão na área de mobilidade, essas coisas valem para a vida. Eu acho que é muito parecida essas posturas da vida da gente com as decisões que a gente toma na vida pública e os tomadores de decisão têm que tomar. Uma coisa que tu falou aí, né? Que tu estudou francês e tal, comecei a pensar aqui no meu... Pô, eu estudei francês, eu estudei inglês, eu estudei o SPP, tinha geometria descritiva que eu estudava. Quando eu passei na arquitetura, eu tinha um cursinho de geometria descritiva para os colegas, porque ninguém sabia nada de geometria descritiva. E eu, como estudei num colégio que a geometria descritiva era uma cadeira bem puxada, né? E aquilo... Aí, claro, não sei se me adiantou para alguma coisa, mas... Eu quero te dizer que aquele conhecimento de geometria descritiva talvez tenha me transformado em arquiteto. Exatamente. Por causa da visão espacial. Né? Não, mas, bem... mas enfim, eu quero dizer assim, será que esse nosso ensino hoje básico está trabalhando esse episódio? Não está. Pois é. Não está. É uma coisa simples, né? Agora, porque a gente está falando agora de uma forma mais ampla. Assim. Uma coisa que me impressiona muito, nós aqui no Rio Grande do Sul, a gente usa muito a segunda pessoa. Né? Tu, né? E na medida do possível, a gente conjuga o verbo adequadamente. Sim. Tu vais, né? Tu és e tal. Eu gosto muito de música popular brasileira, e particularmente as músicas ali até a década de 60,
que eu acho que foi o auge que a gente atingiu. Não tem uma música do Cartola, por exemplo, que não seja na segunda pessoa. Tu és, tu vais. E assim, e por que a gente perdeu isso? Tudo bem, nada contra você, mas pelo menos, tá bem, pode usar. Os cariocas fazem isso há muito tempo, etc. Mas quando tu admite que uma pessoa diz assim, ó, nós vai. Assim, ó, só que na escola o pessoal diz assim, não, isso é livre de manifestação. Isso me assusta um pouco. Porque tu tem, em algumas coisas, tem o certo e tem o errado. A linguagem neutra é essa, Bom, né? E aí começam as derivações. Muito, senão vamos ser bloqueados. Mas começam as derivações. Eu nada conta. Mas eu assim, ó, o sujeito pode fazer do jeito que quiser, mas ele tem que saber conjugar. Ele tem que saber o que é o certo. Ele pode optar por fazer as coisas erradas. Certo. Eu tô falando... Mas na hora de trabalhar certo, só que na hora de trabalhar. Mas quando tu admite que nós fumamos, coisa desse tipo, se o cara admite flexibilizar, então tu limite que 2 mais 2 seja 5 ou seja 3. Exato. Bom, e aí daí tu não tem mais limite. E que de alguma forma, talvez seja a grande carência que a gente começa a ter hoje, é que a gente não tem algumas regras para a sociedade em si. Então tu começa a admitir algumas coisas que são absurdas, né? Mas a classe média tem proteção contra isso. Porque o que ela faz? Ela coloca os filhos nos colégios privados. Que daí, o que são os colégios privados hoje? São os colégios públicos lá de trás, que eu e tu estudamos lá. Então, ali tem. Minhas filhas estudaram no colégio que ensinar alemão, aqui de Porto Alegre, e ensina inglês. Ou seja, elas foram formadas para ser cidadãs da elite intelectual, financeira e tal, né? Mas, e o povão? Os 90%? Né? Então, eu acho que é muito importante hoje que a gente resgate isso. Resgate essas questões, né? Para que a gente forme cidadãos completos em todas as classes sociais e que as pessoas tenham chance. Se o cara não sabe falar português e não sabe minimamente a matemática, ele não vai ter chance. Ponto. Acabou. Por mais que eu fique fazendo pagelança para que ele vá, não vai. Por quê? E é no momento da formação educacional dessa criatura, que é lá atrás. E esse, digamos, conceito, essa sua contextualização da situação, mas tirando o Brasil, por exemplo, na Finlândia agora, eles estão mudando também o ensino, que é considerado uns de ponta no mundo, porque eles tiraram o celular do aluno. Eles vamos voltar para o analógico, porque as últimas gerações não sabem somar, diminuir, porque faz tudo na calculadorinha ali do celular. Eu lembro que, de novo, quando eu estava lá na Inglaterra, eu fazia questão, eu e a minha esposa, de levar nossos filhos no zoológico, porque numa primeira impressão, as crianças achavam que galinha não era um bicho. Elas nunca viram a galinha, elas viam o empacotado para ser comido, ou na caixinha para preparar a carne. Então, eu acho que hoje o que a Finlândia está fazendo é o que eu acho que... Eu diria que na Inglaterra isso sempre foi assim. Né? É restringir. Então, a tecnologia é bom, mas ela tem que ter... Como tudo na vida, tem um limite do que tu está contribuindo positivamente para a formação, a partir do qual é uma contribuição negativa. Claro. Então, eu acho que isso é muito importante. Então, e nós estamos falando de tecnologia que, em princípio, ela é boa, por definição. Só que ela não é boa o tempo inteiro para todas as coisas, né? Eu não tinha mencionado, esqueci mesmo. A escola pública era tão boa que o meu segundo grau, eu trabalhava durante o dia e eu estudava de noite, num colégio, Dom João Becker, né? Que era um colégio público, junto com o Julinho, rivalizava com o Julinho em termos de quem era o melhor, etc. Né? E mesmo estudando à noite, me cacifou para que eu pudesse passar de primeiro. E é interessante que não foi só, porque eu estudava muito, eu era sempre esforçado, que sempre fui. Mas os meus colegas também passaram. Então era assim, é porque ele era bom mesmo. Né? E isso tem que ser resgatado. Sena, para mim o conhecimento é a maior riqueza que se pode ter, né? Então, com essa frase, eu queria deixar aqui o meu profundo agradecimento à tua disponibilidade de estar contigo aqui, porque, na verdade, conversar contigo enriquece a gente, né? Porque nós estamos lá. Obrigado. É uma escola ambulante, né? Tipo, qualquer assunto que a gente converse, tu tem respostas assim muito, vamos dizer assim, muito prontas, né? E que nos deixam assim, vamos dizer, às vezes até meio
como é que você assim, perplexo, assim, né? Tipo, o cara sabe tudo. Mas, de qualquer jeito, o que faz o enriquecimento desse teu conhecimento é a tua simplicidade, essa forma de tu ser, né, que, na verdade, nós temos só a agradecer a tua disponibilidade de estar aqui conosco. Então, eu quero deixar o microfone para as tuas considerações finais, deixar aqui, mais uma vez, o nosso profundo agradecimento. Aí. Muito obrigado. Eu que queria agradecer a oportunidade, foi um prazer aqui estar com vocês aqui, eu fico muito feliz de ver esse tipo de iniciativas assim, que eu acho que realmente, eu acho que este modelo aqui é um modelo que eu acho que ele pode agregar muito na vida das pessoas que assistem, né? E eu queria, assim, talvez deixar como mensagem final aqui da nossa conversa, assim, eu sou muito otimista, sempre fui. Isso eu adotei para a minha vida e eu tenho essa visão em relação ao Brasil, ao nosso Rio Grande aqui. Eu acho que a gente tem um futuro magnífico pela frente. O que está acontecendo só é que está demorando para chegar esse negócio. Eu só acho que a gente pode acelerar um pouquinho, né? Mas eu não tenho a menor dúvida. Nós temos todos os ingredientes para sermos a grande nação do futuro. Né? A gente tem terras abundantes, tem agricultura, tem ambiente, né? Meio ambiente favorável, temos gente muito boa, nossa gente é muito boa de uma forma geral. Né? O que a gente tem que agregar um pouquinho é eficiência, é alguns conceitos talvez pegar de lá. Não temos que copiar o primeiro mundo, nós temos que agregar algumas coisas boas que eles têm lá e agregar aqui para que a gente possa acelerar um pouquinho a nossa chegada. Então, eu queria deixar essa mensagem de otimismo. Eu acho que em alguns momentos, agora a gente teve assim, recentemente essa tragédia climática aqui no Brasil, e que uma tragédia como essa ela tem que servir de inspiração para que a gente se proteja melhor enquanto sociedade, ter os nossos diques funcionando, aquelas coisas todas, mas também aprender que a gente está passando, o mundo está passando do ponto em relação eu comparo isso aqui com uma nave espacial, né? É a nossa nave espacial. E a gente está tocando fogo, não é inteligente fazer isso. Né? Mas eu acho que a gente vai melhorar em relação a isso, e a natureza ela está se encarregando de nos lembrar, assim, fulano, você não pode fazer isso. Mas eu vou fazer também, então eu vou encher aí, vai morrer algumas pessoas, vou acabar com outras propriedades, etc. Mas eu acho que a gente vai ter um bom futuro, né? Eu sou um otimista e essa é a mensagem que eu gostaria assim, de deixar. Eu acho que a gente vai ter um futuro absolutamente brilhante. Eu espero ainda ver. Mas se por acaso eu não vê-lo, porque a gente é finito, né? Eu já tenho netinhas que podem, de alguma forma, enxergar, ver e talvez até ajudar um pouquinho na construção desse mundo aí, que eu acho que vai ser bacana. Que legal. Muito obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. E, pessoal, se você ficou até esse momento no canal, está na hora de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem, Lideranças do Brasil.